Exercício programado 10, questão 8. Esboce o gráfico das funções listadas abaixo. Note que o gráfico das funções abaixo podem ser obtidos do gráfico da função. Super dica aí. Ele quer que a gente use o gráfico dessa função aqui, por meio de translações, seja verticais, horizontais ou reflexões em torno dos eixos, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer para entender bem essa questão é perceber o que é esse gráfico aqui, tá? O que é o gráfico da função módulo de x. Tá? Então, se fosse a função f de x igual a x, seria uma função aqui, ó, que corta aqui. Ó. Por exemplo, se x vale 1, y também vale 1. Se x vale 2, y também vale 2. Se x vale 3, y também vale 3. Então, qualquer valor de x que eu coloque, ele vai ter um igual para y. É isso que quer dizer a função, tanto para positivo quanto para negativo. Quando eu coloco o módulo, quer dizer que a parte positiva já estava aqui. Quando eu coloco o módulo, a parte negativa vem para cá, certo? Então, esse aqui é o gráfico dessa função aqui, módulo de x. Tá bom? Agora, aqui é importante que a gente tenha uma noção de algumas coisas. Por exemplo, no item A, ele quer que eu esboce o gráfico da função g de x, onde ela é dada por módulo de x menos 4. Essa aqui é a função. Bom, se eu já sei a função módulo de x, veja que eu vou ter que fazer uma alteração nela. Eu vou arrastar essa função 4 unidades, ok? Então, é dessa forma que ele deu a dica para a gente estar fazendo o gráfico. Eu só tenho que tomar cuidado em um detalhe. Quando eu tenho uma função modular, por exemplo, que foi dada, f de x igual a módulo de x, eu tenho dois jeitos de interferir nessa função. Eu posso fazer uma operação dentro dela, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, uma função f' de x sendo x mais 1, dentro da função, está vendo? Diretamente no x, ou uma que eu vou chamar aqui de f duas linhas, que é fazer uma operação fora de x, que é na função inteira. Então, quando eu faço uma operação diretamente no x, isso vai envolver um deslocamento no eixo x. Então, ou vai para a direita ou vai para a esquerda, ok? Agora, quando eu faço uma alteração fora de x, ou seja, eu faço na função toda, isso quer dizer que vai haver um deslocamento para cima ou para baixo. Tudo bem? Beleza. Além disso, quando eu faço uma alteração positiva na função toda, quer dizer que eu vou deslocar para cima. Se eu fizesse uma alteração negativa na função toda, eu estaria deslocando para baixo. Agora, quando eu faço uma alteração diretamente em x, aí vai ser o pensamento inverso. Cuidado, tá? Quando eu faço uma alteração positiva diretamente em x, eu vou para a esquerda. E quando eu faço uma alteração negativa, eu vou para a direita. Então, usando essa definição, vamos fazer o gráfico dessa função aqui que foi dada. Essa aqui é a função g de x. Veja que aqui ele está batendo no 0, 0. E aqui eu fiz uma alteração diretamente em x, certo? Então, vai ter um deslocamento horizontal. Como esse deslocamento é de menos 4, lembra que eu disse? Menos 4 vai ser o inverso. Quando é no x, é o inverso. Então, eu vou deslocar 4 unidades para a direita. Então, ao invés de bater no 0, quando eu deslocar 4 unidades para a direita, ele vai bater aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Então, o meu gráfico ele vai sair do 0, 0 e ele virá para cá. Ok? Essa é a ideia. Tá bom? E aí, se eu quero descobrir algum outro ponto para deixar o meu gráfico mais completo, como por exemplo, eu posso descobrir esse ponto aqui. Ó. Aí é bem fácil, porque esse ponto é exatamente quando o x for 0. Então, eu pego a minha função e troco o x dele por 0. Ó, se x for 0, vai ficar 0 menos 4, vai dar menos 4, e o módulo de menos 4 vai dar 4 positivo. Então, esse valor aqui é o 4. Ok? Então, a gente fez o gráfico dessa função, usando como base essa função aqui. Beleza? Vamos para a próxima, para a gente ver se você fixou bem essa ideia. O item B é uma função h de x, que é dada por módulo de x mais 2. Vamos lá, o princípio vai ser o mesmo. Eu tenho uma função base, que foi essa primeira que eu fiz aqui, ó, que ela bate no 0, 0, ok?
Só que agora, veja, eu estou somando diretamente no x2, então eu vou deslocar horizontalmente essa função. Como está mais 2 e no x é sempre o contrário, então eu vou deslocar para a esquerda. 2 unidades, 1, 2. Então, onde batia no 0, agora vai bater no menos 2. Ok? Então, essa aqui vai ser a minha função, vai ser o meu gráfico. E como eu disse aquela hora, a gente pode descobrir esse ponto aqui para ficar mais completo. Basta fazer x igual a 0. X igual a 0 dá 0 mais 2, que vai dar 2, e módulo de 2 é 2. Então, esse ponto aqui é o 2. Então, está aí o nosso gráfico, ok? Vamos lá, letra C. Vou fazer mais uns dois, depois vou deixar os outros como sugestão para vocês, seguindo esse mesmo exemplo, tá? A letra C, nós temos um deslocamento, uma função j igual a módulo de x mais 2. Então, vamos lá. Eixo x e eixo y. A função base, que é essa daqui, ó, a gente já sabe que ela bate no 0, 0, certo? Então, como agora eu estou somando na função de uma forma geral e não diretamente no x, como eu disse anteriormente, eu vou deslocar isso de forma vertical. E o y ele é diretamente, então se eu somei 2, quer dizer que eu vou subir 2 unidades. O gráfico era aqui, ó, batendo no 0, 0. Se eu vou subir 2 unidades, ele bate no 1, bate no 2. Então, esse seria o gráfico, ok? Ele subiu 2 unidades. Tá certo? Vamos lá. A letra D, eu tenho m de x como sendo menos o módulo de x mais 2. Bom, vamos fazer essa daqui bem passo a passo, ó. A função módulo de x, se fosse só isso aqui, ó, se fosse só módulo de x, a gente já viu que seria isso daqui, certo? Se eu faço módulo de x mais 2, o que seria módulo de x mais 2? Já fizemos algo bem parecido. Na verdade, já fizemos essa, né? Só para a gente lembrar, ó, quando eu faço diretamente no x, eu vou deslocar horizontalmente, e no x é sempre o contrário, então eu vou trazer 2 unidades para cá. Então vai ser 1 unidade, 2 unidades, certo? Seria esse daqui. Então, o gráfico de módulo de x é esse. O gráfico de módulo de x mais 2 é esse daqui. E a gente já tinha, inclusive, descoberto esse ponto aqui, certo? Que basta fazer x valendo 0. Se eu faço x valendo 0, eu tenho 0 mais 2 dá 2, módulo de 2 dá 2. Então, esse daqui é o gráfico. Só que o gráfico que ele quer é o menos isso daqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter, eu vou fazer a reflexão desse gráfico, tá certo? Então, ao invés dele estar dessa forma aqui, eu vou fazer a reflexão dele. Ou seja, vou botar aqui embaixo. Ele estava dessa forma aqui, agora eu vou fazer a reflexão dele aqui para baixo, ou seja, ele continua batendo aqui no menos 2, só que essa reta que ia para cima agora vai vir aqui para baixo, a outra que ia para cima também vai vir aqui para baixo. Ele batia aqui no mais 2, como eu refleti tudo para baixo, ele vai bater aqui no menos 2. Então, esse daqui é o gráfico da função menos módulo de x mais 2. Então, a gente usa o gráfico base e vai fazendo as alterações. Beleza? A próxima, a gente pode, inclusive, já usar esse resultado que a gente teve. A próxima, que é a letra E, ele quer o gráfico de n de x, que é dado por 5 menos x mais 2 dentro do módulo. Só que essa parte aqui, gente, a gente acabou de fazer na questão anterior. Vou até copiar para cá, ó. A gente acabou de fazer. É essa daqui, ó, ver se não é. x e y. Ele batia aqui no menos 2, ia para cima, aí a gente foi lá, fez a rotação, ele ficou desse jeito aqui, ó. Ver se não é, tá? Então, essa parte que eu circulei é esse gráfico aqui. Só que o novo gráfico existe um 5 aqui na frente, ó. Só que esse 5 ele é positivo, tá? Isso quer dizer que ele está somando 5 nessa função que já está pronta. Então, como que a gente faz quando ele soma 5 na função geral?
quando soma 5 em tudo, a gente faz um deslocamento vertical. E é sempre proporcional. Então, se ele está somando 5, eu vou deslocar para cima. Então, eu vou pegar esse gráfico que já está pronto e vou deslocar 5 unidades para cima. Vamos ver como vai ficar? Vou fazer aqui ao lado. Então, ele estava aqui no eixo X, certo? Ele estava aqui no eixo X. Como eu vou deslocar 5 unidades para cima, mas eu vou manter aqui o menos 2 dele, então menos 1, menos 2, ele vai ser deslocado 1, 2, 3, 4, 5 unidades para cima. Pronto. Daqui ele descia, então daqui ele vai descer também. Tá? E aqui também ele descia para cá, também vai descer para cá. Tá? Esse gráfico existem pontos que a gente pode descobrir. Que pontos são esses? Bom, eu posso fazer quando o x for 0. Se eu faço quando o x for 0, eu vou descobrir esse ponto aqui, ó, que é um ponto importante. Bom, quando o x for 0, bom, galera, a função é 5 menos o módulo de x mais 2. Se eu troco o x por 0, vai ficar 5 menos 0 mais 2, que dá 2. O módulo de 2 é o próprio 2, então 5 menos 2, que dá 3. Então quer dizer que esse ponto aqui, ó, é o 3. Tá? E outros pontos importantes aqui seriam esse ponto aqui e esse ponto aqui, ó, que são os zeros da minha função. Também são pontos bacanas de estarem descobrindo. Como que a gente faz isso? A gente pega a função 5 menos módulo de x mais 2 e iguala a função inteira a zero. Então agora eu vou resolver essa função aqui. Para isso eu vou isolar o módulo, vai ficar 5 igual a módulo de x mais 2. Né? Como o módulo está negativo, vai ficar mais fácil se eu isolá-lo do outro lado. Ficou desse jeito aqui. Daqui nós temos duas soluções. Não sei se vocês vão lembrar da aula de módulo. A primeira solução é mantendo tudo, x mais 2 igual a 5, e a segunda solução, x mais 2 igual a menos 5, que é trocando o sinal quando ele for menor que 0, certo? Esse daqui a gente resolvendo, vai ficar x igual a 5 menos 2, x igual a 3, e esse daqui, x igual a menos 5 menos 2, x igual a menos 7. Então, esses são os dois zeros da nossa função, 3 e menos 7. Bom, a parte positiva é para cá, então aqui é 3, a parte negativa é para cá, aqui é menos 7. Então, a gente fez um gráfico aí bem completo. Vou deixar esses então como exemplo, tá? Que vocês possam tentar refazer ou até tentar fazer os outros. E aí qualquer dúvida é só me chamar no privado.